Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 22/6/2021. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero passar algumas informações e talvez ajude até os policiais, de forma geral, que estão envolvidos nessa caça ao criminoso e satanista Lázaro Barbosa, né? Todo mundo, acredito que já sabe que ele pratica rituais demoníacos. Agora, estão criando um folclore perigoso, né? Endeusando o cara porque a polícia não consegue caçar o sujeito, não consegue caçar esse criminoso e satanista. É preciso tomar cuidado com esse tipo de folclore, principalmente pessoas da televisão, pessoas da mídia, pessoas aqui do YouTube também, que estão envolvidas também com teorias da conspiração, que compartilham um monte de imbecilidade, ajudando a folclorizar e potencializando, né, um poder em cima desse criminoso, em cima desse sujeito, que nós não podemos continuar a cultivar esse folclore todo. Certo? Se nós temos um Deus poderoso, por que cultivar um folclore demoníaco, né? Endeusando o cara com orações, por exemplo, de São Cipriano, tornando o cara invisível. Isso não pode acontecer mais. Certo? Mas antes de continuar nesse assunto, vamos desenhar um mapa aqui, né, do caminho, e com essas informações talvez eu possa ajudar a polícia, e para isso eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, porque é o seguinte, olha só, toda essa história, todo esse folclore, né, infeliz, toda essa tragédia que esse satanista está promovendo, esse tal de Lázaro Barbosa, começou em Ceilândia. Os acontecimentos começaram em Ceilândia. Só que prestem bastante atenção aonde ele procura percorrer, aonde ele se encontra mais, né, entre mata e rodovia. Ela se encontra, todos esses fatos se encontram nas proximidades entre mata e rodovia, na rodovia 070, certo? Então toda essa infelicidade, né, começou basicamente entre mata e a rodovia 070. Então ela começou na Ceilândia, foi para Águas Lindas de Goiás e aí continuou na BR-070, passando por Girassol, continuando entre mata e rodovia na BR-070, passando por Edilândia, certo? E aí foi continuando entre mata e rodovia, entre BR-070, continuou e chegou recentemente no município de Cocalzinho de Goiás. Olha só que coincidência, entre mata e a rodovia BR-070. Então eu imagino que ele continue, imagino eu que se ele continuou na BR-70, a intenção dele é chegar, através da BR-070, chegar na Bolívia. A intenção dele, ele não vai conseguir, porque nós temos um Deus muito maior do que esse folclore, do que esse medo que estão, né, folclorizando em cima desse sujeito, desse criminoso e satanista, e dando poderes, né, com esse folclore de que ele está usando a oração de São Cipriano e está se tornando invisível graças a poderes malignos, graças a poderes demoníacos, e os policiais não estão visualizando a ponto de caçá-lo. Mas olha só que coincidência, né? Um morador, segundo as informações, conseguiu atingir ele na perna com um tiro. E diante dessas informações, né, não sabemos a realidade desse fato, se é verdade ou não, de que ele esteja ferido na perna. Se for verdade, bom, e o cara não é tão poderoso assim.
Os espíritos do mal não são tão poderosos assim a ponto de torná-lo invisível. Olha só o folclore, o medo, inclusive de pessoas que estão na televisão, folclorizando, criando um medo maior em cima desse sujeito, né, desse criminoso. Mas nós não podemos folclorizar, nós não podemos endeusar o que o cara está fazendo, que esse criminoso está fazendo, e ele não é invisível, né? Isso é imbecilidade. Vamos parar com essa imbecilidade, com essa tolice, com essa idiotice, né? De endeusar o cara que ele está usando a oração de São Cipriano. O nosso Deus, ele é muito mais poderoso, certo? E eu tenho certeza que antes do dia 29, vamos fazer o seguinte, até o dia 29 desse mês de junho de 2021, vamos fazer orações a partir das 6 horas, né? 6 horas, entrando na noite, a partir das 6 horas, todos nós iremos fazer uma oração poderosa. Essa sim é muito mais poderosa do que qualquer oração demoníaca que existe no universo, certo? Que é o Pai Nosso que estais no céu. Essa é uma oração, a oração mais poderosa de todas. E a partir de hoje e até o dia 29, esse sujeito será preso pelas mãos dos policiais, seja vivo ou daquele jeito, que eu imagino que talvez só dessa forma que ele será pego. E eu acredito que ele não vai se entregar, certo? É uma pessoa que tem esse tipo de crença, é um cara, é um drogado, certo? É um cara que usa crack. A oração de São Cipriano. Segundo moradores da Barra do Mendes, a história da família de Lázaro é macabra. Segundo uma internauta e moradora da cidade, o avô dele era conhecido por saber umas rezas de entidades e passou todas para ele. As tais rezas, segundo os moradores, seriam a oração de São Cipriano. São Cipriano foi um bruxo há mais de 200 anos atrás, né? Ele era turco, não sei se era da Turquia, mas ele foi um bruxo dessa região. Comumente usado, e era muito rico, ele era de uma família muito rica. Comumente usada para amarrações, fechar o corpo e etc. Toda essa lenga-lenga que a gente já sabe. No caso de Lázaro, eles afirmam que a oração faz com que o criminoso fique invisível. Pois é, os fatos não sabemos ainda se é verdade, mas o que foi relatado por um morador, que ele conseguiu atingir esse criminoso satanista na perna. Então ele não é invisível, certo? Ele conhece algumas técnicas de sobrevivência na mata. E como eu disse para vocês, imagino eu, o meu feeling sugere que ele esteja alternando entre rodovia e mata, se utilizando dessas técnicas, mas logo logo ele vai ser preso, tá? De ser o tal invisível. Ele não é invisível coisa nenhuma, certo? Ele não é invisível. Parem de folclorizar, parem de endeusar o cara, torná-lo ainda mais poderoso, certo? Porque, querendo ou não, esse tipo de folclore está tornando ele mais poderoso. E o que nós temos que fazer realmente é fazer o contrário. Nós temos que colocá-lo no seu devido lugar como um espírito pobre, um espírito de criminoso que vai ser pego em nome de Jesus pela polícia, seja vivo ou da forma que for possível, certo? Por esse motivo, ele dificilmente é encontrado pelas autoridades policiais. Ainda segundo a internauta, Souza nunca viveu no povoado, pois ele preferia morar nos matos da serra e só ia ao povoado para comer. O fato de Lázaro preferir morar na mata explica o conhecimento que ele tem para sobreviver e se esconder nesses lugares. Quando ele se entregou, ele contava todos os passos que os policiais davam, que passava por ele e não o via, finalizou a internauta. Então assim, ele tem técnicas, mas a polícia tem instrumentos. Nós que estamos do lado do bem, nós somos maioria. E o mal sempre perde, o bem sempre ganha, certo? Então eu acredito, utilizando da rota, né, das coisas ruins que ele já fez,
utilizando esse mapa do Google aqui, né? Eu sugiro esse feeling, sugiro que a polícia utilizem esse feeling também, porque eu creio que ele vai continuar na rota, na BR-070, a não ser que ele mude, certo? Por conta de alguns policiais talvez já terem esse mesmo feeling, essa mesma ideia de que ele continue na BR-070 por algum motivo, não sei, certo? Eu acredito que ele esteja indo para a Bolívia ou talvez para a Amazônia. Pode ser até que ele tente, se ele conseguir, certo? Eu não creio que ele vai continuar com essa liberdade depois do dia 29/6/2021. Não acredito nisso. Diante da fé que eu tenho, diante das orações que eu vou fazer com o Pai Nosso, não existe oração mais poderosa do que essa. E eu creio que antes do dia 29/6/2021, ele vai ser capturado. De que forma, eu não sei, mas eu acredito nisso. Tá? Se não acontecer, beleza, mas eu acredito nisso. Agora é o seguinte, ele pode, né, talvez mudar de plano. Por quê? Porque se esses espíritos, né, ou se esse espírito, como é alegado, né, por essas pessoas que, e como ele mesmo alegou também, se esse espírito está ajudando ele, talvez ele vai ajudar a mudar a rota, os planos dele. Então talvez ele siga pela 414, certo? Talvez ele continue pela BR-070 e talvez ele siga outra rota, vindo para a Cachoeira do Abade, né? Indo na direção de Pirenópolis, não sei. Mas acontece o seguinte, acontece que as forças policiais, elas têm que cercar esse elemento, esse criminoso, alternando entre as rodovias, e a principal delas, como diz o mapa aqui que ele já fez, o caminho da tragédia que ele já percorreu, né? Partindo lá de Ceilândia, passando por Águas Lindas de Goiás, Girassol, Edilândia, Cocalzinho de Goiás. Então o meu feeling sugerido é que ele continue pela BR-070, certo? Talvez ele faça um desvio, talvez é possível que ele faça um desvio, se a intenção dele for realmente seguir pela BR-070, que ele faça um desvio para ir na direção de Pirenópolis. E aí, de sequência, né, retornando pela 338, ou ele continue pela 431, e aí ele pegue a rodovia 153, retornando para a BR-070. E é isso que a polícia tem que fazer, certo? A polícia tem que cercar, a polícia tem que ser altamente efetiva entre as BRs, entre as rodovias, as estradas que dão acesso, principalmente a BR-070, ou nas alternativas, certo? Esse sujeito não vai aguentar por muito mais tempo. O nosso Deus, ele é muito mais poderoso do que qualquer oração do mal que exista, certo? E nós, as pessoas, têm que parar de folclorizar o medo, né? Porque isso está dando poder para o cara. Querendo ou não, essa energia que as pessoas estão passando através do medo está dando mais poder para ele. E nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que minimizar esse poder, né? Colocando poder com Deus, e que os policiais vão pegar esse cara antes do dia 29/6 deste ano. Creiam nisso. Mentalizem isso na cabeça de vocês, certo? A partir das 6 horas, todos os dias, vamos fazer uma oração com o Pai Nosso, a mais poderosa de todas, que derruba todas as orações do inferno, do capeta, certo? E até o dia 29, esse sujeito será pego pela polícia. De que forma, eu não imagino, mas que ele vai ser pego, isso eu tenho fé que vai acontecer. Beleza? Então essas foram as minhas sugestões em relação às alternativas que esse cara pode fazer daqui para frente.
tá? Seguir pela BR-070, seguir aqui como alternativa de escape para despistar os policiais, né? Pode ser que ele retorne, se os policiais estiverem com essa mesma ideia que eu esteja passando para vocês, então pode ser que ele retorne também, pegue um caminho mais longo, né? Se bem que aqui já fica muito mais longe, e aí ele vai ter que seguir por Anápolis, que é uma cidade maior, e aí ele se tornaria muito mais visível, coisa que eu acho que ele não quer, né? Então ele quer se esconder, ficar alternando entre mata e rodovia. Por que ele fica alternando entre mata e rodovia? Notem que durante todos esses acessos que a gente tem através da mídia, não foi relatado pelos policiais fogo. Ele não faz fogo. Ele não pode fazer fogo, porque ele seria rapidamente identificado. Então ele precisa alternar entre rodovia e mata, e frequentemente ele vai ter que acessar fazendas para continuar o que ele está fazendo. E provavelmente ele vai fazer o mesmo, certo? Seguindo as suas ideologias loucas, né, de satanistas. Eu peço a Deus que isso não seja permitido, em nome de Deus, que ele não consiga fazer mais reféns de pessoas, e que Deus realmente dê um basta nisso através das pessoas de bem, dos homens que estão trabalhando principalmente nas forças policiais, e que ele seja pego o mais breve possível. Agora, com relação a essa alternância entre rodovia e mata, ele precisa fazer porque ele precisa de suprimentos. Ele precisa comer, ele não pode fazer fogo porque ele será rapidamente identificado. Então ele precisa invadir casas, pegar dinheiro, pegar carro, né, para ajudar na agilidade da sua fuga, para comer. E para que isso não aconteça, a polícia tem que aumentar a dificuldade, principalmente nas estradas, nas rodovias, né? E qualquer pessoa, qualquer carro seja parado para identificação dos policiais, porque pode ser também que ele se esconda no bagageiro de um carro, pode ser também que ele se esconda na traseira, né, na caçamba de uma caminhonete, num caminhão, pode ser. E principalmente fazer um trabalho de comunidade, um trabalho de informação realmente, seja através de rádio, através da televisão local, para informar as pessoas, né, para manter elas informadas e preparadas para algo de estranho que possa ocorrer diante desse elemento. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Eu espero que meu feedback aí realmente possa ajudar as forças policiais na caça desse satanista e criminoso, que em breve, antes do dia 29, com certeza, e eu tenho fé disso, estou orando. Eu peço para que vocês também orem a partir das 6 horas, todos os dias, para que esse criminoso seja pego pelas forças do bem.